teve que passar mais de 400 anos no Egito. Eles sofreram, viveram como escravos, mas diz a palavra do Senhor que eles saíram daquele período de tribulação levando consigo grandes riquezas. Tanto é que eles construíram o tabernáculo em meio ao deserto, com materiais de ouro, materiais caros, materiais preciosos. E de onde veio tudo aquilo? Do tempo que eles ficaram como escravos no Egito. Então isso prova mais uma vez que a tribulação traz para nós riquezas, apesar de não ser períodos agradáveis. Os períodos em que nós passamos tribulação, os períodos que nós passamos por provações, mas eles trazem para nós benefícios. Romanos capítulo 5, versículo 2 e 3, porque sabemos que a tribulação produz a paciência produz a perseverança, a experiência traz a esperança. Isso não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, mais uma prova de que tribulações na nossa vida, provações na nossa vida, só vem a trazer benefícios para o cristão. Você pode aplaudir a Deus por isso, porque Ele permite a prova da sua vida, Ele permite a tribulação, mas através dessa tribulação você está adquirindo um bem enorme para a sua vida cristã. Segundo ponto, nós temos aí o segundo ponto que eu gostaria de frisar, para termos uma vida bem sucedida. Peça sabedoria a Deus. Olha aí, é o conselho de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Ele nega? Não, porque Ele concede a todos liberalmente. Ele não nega em rosto. Irmãos, se é uma coisa que está disponível para a gente, vamos pedir. Peça a Deus sabedoria toda vez que você orar. Deus me dê sabedoria para mais um novo dia. Deus me dê sabedoria para ser uma boa esposa. Deus me dê sabedoria para ser um bom esposo. Deus me dê sabedoria para ser um bom filho. Deus me dê sabedoria para ser um bom empregado. Deus me dê sabedoria para ser um bom empresário. Deus me dê sabedoria para me realizar minhas tarefas diárias. Me dê sabedoria para passar nessa prova. Me dê sabedoria para passar nisso, naquilo, nesse concurso, nesse teste, nesse exame. A Bíblia diz que Deus, Ele concede sabedoria. Ele não nega, Ele não te lança em rosto, assim, mas para que tu quer sabedoria? Não vou te dar, não. Ele dá com todo prazer. Uma certa vez Ele apareceu a Salomão em sonho. Salomão estava iniciando o seu reinado. Ele poderia pedir o que ele quisesse. Ele podia pedir tesouros, ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir a vitória sobre os seus inimigos, ele poderia pedir tantas coisas, engrandecimento do seu reino, ficar famoso. Mas não, ele pediu uma coisa somente a Deus: sabedoria, porque ele sabia que a missão que ele tinha para frente não era das mais fáceis. Então ele falou: eu quero sabedoria, Deus. E junto com a sabedoria que ele ganhou, ele foi considerado o homem mais sábio de todo o Oriente e de todo o Egito. O Egito e o Oriente eram as potências mundiais da época. Não havia países que superavam aquelas nações. E aquele homem foi mais sábio do que todos os sábios, tanto do Oriente como do Egito, porque ele pediu a Deus sabedoria. E além de Deus dar sabedoria a ele, também deu fama, também deu riquezas, também deu vitórias sobre os seus inimigos, e deu um reinado pacífico. Tanto é que Salomão quer dizer pacífico, vem do hebraico shalom. E ele teve um reinado muito próspero, muito tranquilo, muito bem sucedido, porque ele soube pedir com sabedoria. Se há uma coisa que nós podemos pedir a Deus, e através disso nós recebemos um pacote cheio de benefícios, é a sabedoria. Você já pediu sabedoria a Deus alguma vez? Se não perdeu, está perdendo tempo, irmão. Porque a sabedoria está disponível a todos aqueles que pedem. Já pensou você, uma mãe, uma dona de casa, um pai de família, marido, esposo, filho, empregado, funcionário, empresário, mais sábio, com a sabedoria que Deus dá? Diz que o homem normal, ele consegue somente usar 10% da sua capacidade mental. Mas nós, como temos a mente de Cristo, como nós temos a sabedoria de Cristo, a sabedoria, o dom que Ele nos dá, podemos usar muito mais do que esses 10%, ilimitavelmente, porque esta sabedoria está à nossa disposição. Se você não pediu sabedoria a Deus ainda hoje, é um bom momento. Faça agora uma oração silenciosa e fala: me dê sabedoria, Deus. Eu tenho uma semana para enfrentar. Eu tenho situações difíceis em casa, no lar, no trabalho. Naquela situação, me dê sabedoria. Pensa aí, vai pedindo a Deus. Ele vai te dar, porque Ele não nega, não lança em rosto. E Ele quer que você seja abençoado através da sua sabedoria. O Salmo 32, 8 a 10 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei
e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Quem nunca deu uma de cavalo ou burro? Eu já dei várias vezes em cavalo, né? Sabe o que é isso? Um animal que precisa ser controlado por rédea. O cavalo tem aquela rédea que é presa na sua boca. Toda vez que ele está querendo se desviar para a direita ou para a esquerda e o caminho dele é para frente, o dono ele dá um puxão. Ou se ele quer que o cavalo vá para a direita e não para a esquerda, ele dá um toquinho, um puxãozinho para a direita. Ou se ele quer que vá para a esquerda, assim também para a esquerda. Ele é controlado através das rédeas, porque ele não tem entendimento, é um animal sem entendimento. Mas nós temos o entendimento, nós temos a mente de Cristo. Nós não precisamos ser controlados por rédea. Nós podemos fazer as coisas da forma certa, porque o Senhor nos prometeu: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Sabe o que isso quer dizer? Só erra quem quiser. Só erra quem não pede a direção de Deus. Porque olha, se está escrito aqui no Salmo 32 e a Bíblia não mente, o Senhor está dizendo: eu te instruirei, te ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Só erra quem for teimoso, só erra quem não quiser obedecer, só erra quem não quiser ter entendimento. E o Senhor dá entendimento da sabedoria a todos que lhe pedirem, não é verdade? Só citando um exemplo, um caso em que eu agi como cavalo, eu agi como burro, eu agi como uma besta, querendo ultrapassar a ordem do Senhor, querendo passar por cima daquilo que o Senhor já tinha dito. Eu já contei esse caso várias vezes, mas vale a pena contar de novo, vale a pena recordar, porque tem muita gente nova, talvez nunca ouviu. Eu tinha meus 19, 20 anos, estava arretadíssimo atrás da minha Rebeca, e eu não consegui encontrar. E em uma igreja que eu ia visitar, tinha uma moça que estava dando em cima de mim já fazia 8 meses. Até hoje não entendo. A moça era bonita, era de uma boa família, tinha carro, tudo, e eu não entendo por que ela se interessou por mim. Eu sempre fui meio feinho, sempre fui meio desajeitadinho. O senhor Josinho naquela época então era um pouquinho pior, mas eu ficava encucado. Falei: mas Senhor, isso pode ser coisa tua, né? Fazer essa moça gostar de mim. Mas na verdade era o próprio inimigo que estava querendo levar aquela paixão, porque não tinha nada a ver com o meu jeito, com o ministério que Deus tinha para mim. Eu já estava pregando a palavra e tudo mais, e a moça ainda tinha muitos costumes mundanos. Mas sabe como é, né? Atraído pela beleza da moça, pelas vantagens, por tudo aquilo que eu estava vendo, e as pessoas que já estavam vendo diziam: mas João, você não vai fazer nada, a moça está dando em cima de você não é chegado nisso, não gosta da coisa. Sabe como é? Sempre tem, né? Quando a gente quer fazer a vontade de Deus. E eu ficava 2, 3 anos orando, sem namorar, só pedindo: Deus, não me deixe me envolver com pessoas erradas, porque eu sei que vai estragar minha vida, vai estragar meu ministério, vai estragar a vida da pessoa. E muitas vezes eu ficava 2 anos. Aí, quando eu perdi a paciência de esperar, dava uma cabeçada. E eu sempre errava nisso, por não saber esperar. E essa foi uma ocasião que eu não soube esperar. Um dia, eu dobrei o meu joelho no meu quarto e falei: ó Senhor, eu sei que até agora tu não me confirmou nada a respeito dessa moça, pelo contrário, tu só tem falado no meu coração que não é. Eu tenho sentido como não é. Mas tu sabe, minha carne é fraca, tu sabe que eu já não estou aguentando mais. 8 meses, ela está em cima de mim, e eu não tenho mais como aguentar, Senhor. O Senhor me dá licença, eu vou lá na igreja que ela está agora, eu vou pedir ali namoro, Senhor. Eu não sei o que vai dar, mas me dá essa autorização. E o Senhor não falou nada, ele ficou quieto. Se ele já tinha falado, para que ele vai falar de novo? Não é? Mas ele teve que fazer. Já viram a história da mula de Balaão?
É mais ou menos isso. Eu agi exatamente como aquela mula. E esse texto de Tiago está dizendo que muitas vezes nós agimos como mula, nós agimos como cavalo, nós agimos como animal irracional. Deus está direcionando, Deus está orientando, Deus está falando e a gente não quer aceitar. Levantei da oração rapidinho, corri, havia uma ladeira, e cada passo que eu dava parecia que era 10. A ladeira não chegava nunca, o destino, a igrejinha ali, onde a moça estava. Cheguei no final do culto, faltando 10 minutos para acabar ou menos. Lá estava na frente o pregador da noite, um jovem muito desengonçado, meio jeito caipira, tipo paletó, xadrez, calça listrada, gravata não combinava nada, uma bola para cima, outra para baixo. Falei, ainda bem que eu cheguei agora. Imagina, perder meu tempo ouvindo isso aí, ainda bem, né? Eu estava estudando teologia, queria dar uma de esperto, sabia? O que esse camarada vai ter para me acrescentar? Ainda bem que eu cheguei agora. Foi só a pastora dizer amém, eu fui para frente, fui lá, passos decididos. E lá na frente estava a jovem sentada assim numa cadeira da frente, e eu vinha para cá. Quando eu ia me virando para ir em direção da jovem, o pregador saiu de trás do púlpito, me encarou nos olhos, apertou a minha mão bem forte, sem nunca ter me visto, eu nunca vi ele. Ele apertou bem forte a minha mão, eu estava aqui, a moça estava ali, eu já ia em direção a ela, ele apertou a mão bem forte, olhou nos meus olhos e falou, não é essa! E te digo mais, a tua não está longe, está perto. Eu fiquei assim, né? Eu sabia, mas dei uma de sonso, né? Aí eu virei assim, fui andando devagarinho, e não cumprimentei ninguém, não falei com ninguém, cheguei na porta, dei uma carreira, fui correndo para casa. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu agi como mula, agi como cavalo, agi como uma besta, por não querer te obedecer. Me perdoa, Senhor. Ainda bem que o Senhor me instrui, o Senhor me ensina no caminho que eu devo andar e me dá sabedoria e me dá conhecimento. Agora, Senhor, só te peço mais uma coisa. Já que a minha não está longe, está perto, me dê paciência para esperar. Gente, acho que não demorou 6 meses, menos. Eu encontrei a minha, e estava bem baixo o nariz. Ela já estava estudando há 4 meses, no mesmo seminário, no mesmo instituto bíblico, e eu não tinha reparado ainda. Mas depois daquela profecia, o Senhor começou a virar o meu olho para ela. Falou, e olhando, observando, acompanhando, cheguei à conclusão. Essa aí, essa. E eu, essa, Senhor? Vai firme. Vai firme, meu filho, essa mesmo. Então vem aquela paz. Quando a coisa é da vontade do Senhor, a paz, a confirmação dos pais. Não sei porque eu estou entrando nesse assunto aí específico para jovens e adolescentes. Os pais concordam, tanto meus pais como os pais dela concordaram. Não houve conflito, não houve discórdia. O tempo da preparação do casamento foi menos de 1 ano. Em 10 meses nós já estávamos casando, tudo certinho. Ela casou virgem, nós nunca tivemos um contato mais íntimo, foi tudo bonitinho. Em menos de 1 ano